Muito bem. Olha, a paz do Senhor para todos, sejam todos bem-vindos para o módulo 20. Já estamos, né, faltam mais 2 módulos para fechar o ciclo e 22 módulos. E hoje eu senti de Deus de ministrar moleque. Mesmo sabendo que há homens aí catedráticos, questão da homilética, né? Mas eu não quero ficar por baixo, não. Só um minutinho, gente. Termino. Muito bem, foi que Deus possa abençoar a todos, que Deus possa abençoar a todos vocês, e eu todos bem-vindos a mais um momento todo especial do Seito. E para falar do Seito, é muito importante a gente frisar que o seminário Seito foi fundado em 1994, e pioneiro em Goiás, especialista em ensino à distância, em cursos teológicos. A qualidade, o conteúdo e a aceitação dos cursos é notória em todo o território nacional e também internacional, né? Ele atua 20 anos de atuação e tem mais de 120 mil alunos matriculados no SEI. Então, louvamos a Deus, né, por nós temos a oportunidade, né, de conhecer um pouquinho mais do SEI, né? E eu louvo a Deus que falando do SEI. No próximo semana, dia 9, o nosso diretor do CEIPA vai estar ministrando aqui a nossa segunda aula. E para nós será uma honra, né, de ouvir nosso diretor, né, e vamos aprender muito com ele. Bom, falar de homilética. O que é definir homilética, o que é sua função para o exercício do ministério da palavra e sua essência para a missão da igreja. Esse é o primeiro objetivo nós vamos bater um pouquinho da técnica. O segundo objetivo, gente, é analisar o preparo e as exigências da pregação e dos pregadores. E por que eu falo isso? Quando eu falo da preparação do pregador e também a preparação da pregação, são essencial para o nosso sucesso ministerial. É muito importante a gente compreender isso. Às vezes tem pessoas que pregam sem pé, sem cabeça. É muito importante, aqui estar conosco o nosso presbítero Cláudio, sabe a importância de construir uma casa, um prédio. Sabe que tudo tem um primeiro passo. Tem que ter uma planta baixa, onde está toda uma estrutura, né? Toda uma estrutura de como vai ser construído aquele prédio, aquela casa. Ele pega toda aquela planta baixa, ele tem uma visão, né, de cima, uma visão aérea de como vai ser aquela casa. Então, ele começa já a imaginar como vai ser aquela casa. É igualmente uma pregação. Você não pode pegar a Bíblia e orar, Senhor, Espírito Santo, aonde eu abrir, eu vou pregar. Não é bom. Não é aceitável isso acontecer. É muito importante o preparo do pregador na questão daquilo que ele vai pregar. Primeiro, o pregador não conhece uma particularidade dos ouvintes. Então, o primeiro passo é essencial.
é a oração. Eles têm que orar, porque o único que conhece a vida particular de cada um dos ouvintes é Deus. Então, só Deus vai dar um direcionamento daquilo que você vai falar num público. Por isso que é essencial essa vida particular do pregador, uma vida de oração. E o segundo é o conhecimento que ele já começa a dominar, que é o conhecimento bíblico ou conhecimento teológico. Quando ele tem o conhecimento teológico, que é a Bíblia Sagrada, e tem uma vida de oração, é essencial já para começar a construir um sermão, um esboço. É muito importante também, por isso que a Bíblia essa exigência que tem que partir disso aí. A segunda coisa é o perfil do pregador, como ele se veste, o hálito dele, se ele corta as unhas, se ele tem uma oratória, uma dicção. Isso é essencial. Talvez você se critique muito, né? Faça autocrítica acerca do como você prega, de como você. É muito importante a gente praticar, né, a nossa oratória. Muitas vezes você está dentro do banheiro, escute um pouquinho sua voz, saber se sua voz é agradável ou se não é. É muito importante essa vistoria que o pregador ele olha para si, olha no espelho, se vê se os botões estão no lugar, se a gravatinha está colocada direito, se aqui a aba aqui da camisa está colocada direitinho. Então, se está todo ornamentado dentro desse conforme. Mas para que isso? Talvez você vai saber se é importante isso acontecer. Eu vou contar aqui um fato para vocês, e não foi nem a questão de uma pregação. Eu fui vestido normalmente para um evento ali na Praça São João, sendo representado pelo Impó. Aí eu cheguei lá, fui barrado, o cara olhou para mim, viu vestido normalmente, né? E ele falou, não, você não pode entrar, tal, né? Aí eu vim para minha casa, vim vestir, dentro dos conformes. Aí quando eu entrei no meio da cara, olhou para mim e deixou eu entrar dentro daquele dia. Olha para você ver como a indumentária ela traz também uma influência de seriedade, e uma influência de respeito e de uma posição. Por isso que acontece essa exigências tanto na pregação como também no pregador. Outra coisa, outro objetivo que eu quero aqui passar para vocês é descrever a importância da pregação bem fundamentada na Bíblia e bem aplicada à realidade das pessoas. O que acontece, por exemplo, quando você vai pregar em esboço, também nem tem esboço. Então você prega céu, prega inferno, prega Jesus, depois fala do diabo, depois fala do anjo, depois fala disso, depois fala daquilo. Aí o ouvinte que está ali ouvindo, ele vai estar sempre perguntando aonde o pregador quer chegar. Ele falou sobre fulano, Beltrano, ciclano, etc, etc, etc. Então é muito importante, né, o pregador trabalhar dentro de focos para poder alcançar, né, a realidade das pessoas. Acreditamos com muita convicção que só os que possuem conhecimento de Deus não serão destruídos.
acreditamos com muita convicção que só os que possuem conhecimento de Deus não serão destruídos, derrotados pelo inimigo. Oséias, capítulo 4, verso 6, diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Deus estaria aqui junto com vocês, para incentivar cada vez mais a cada um de nós a buscar com muita diligência o conhecimento da Bíblia. É muito importante acontecer isso, para que a gente possa realmente ver os propósitos de Deus para a vida de cada um de nós. Agora, é muito importante, mãe, quero até frisar, e pontuar isso com vocês. É muito bom quando você não pode estudar de forma isolada. Já vi grandes homens, grandes mulheres, por estudar isoladamente. O que acontece? Você aceitou Jesus numa igreja. Essa igreja ela professa alguns pontos doutrinários. Por exemplo, a Assembleia de Deus ela defende a tricotomia, ela defende o premilenismo, ela defende, né, o turismo. Então, ela tem essa cadeias, né, temáticas que ela defende. Aí, de repente, você pega um livro do... que o negócio... Até vendo aqui o estudo dele, é um famoso, ele até é vegetariano. O que acontece? Ele é pós-tribulacionista, ele é pós-milenista. Aí o que acontece? Você vai ler o livro dele, aí começa a gerar em você dúvida, começa a gerar em você interrogações, acaba você dentro de uma sua religião, gerando dentro de você conflitos. Como é que pode? Eu li um livro, fulano de tal defende isso. Lógico, a gente tem que ler para compreender, mas nós temos que ter a nossa convicção de fé. Não, eu aceitei Jesus na Assembleia de Deus, ela defende isso, 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 isso. Agora eu vou ler este livro, compreendendo que esse autor, ele defende isso aqui, mas isso aqui não vai me influenciar. Eu vou, sim, acrescentar o meu conhecimento, mas esse conhecimento não vai influenciar o meu comportamento que eu tenho diante da minha igreja. O que tem ocorrido, infelizmente, desde a Madureira, isso não vem de agora, isso vem de muitos e muitos anos, né? Pessoas estudando isoladamente, acabou que sendo convencidos e a forma como ele pensava estava errado, e o que estava errado aqui teve deu no livro. E eles saíram da Madureira e foram para outros ministérios. Isso como tem ocorrido, né? Nós temos que entender que a base da nossa fé é a Bíblia Sagrada. Não é livro, não é aquilo que eu dispenso ou defende. Eu tenho que ler a Bíblia e entender que ela é a coluna vertebral da minha fé. Agora, se eu acrescento alguns conhecimentos, isso quer dizer que não vai mexer com aquela minha posição que eu, Diogo, defendo e creio. Isso é essencial que venhamos compreender isso aí. Podemos ver que quando você estuda, começa a ter aquela curiosidade de buscar
o conhecimento, é muito importante o aluno compreender que, quando ele se toma-se de acervo, né, esses conhecimentos da homilética, né? Existe a teologia. Mas quando você vai para a teologia, é o conhecimento bíblico, aí você tem a homilética, aonde você vai criar, né, os seus sermões, aí você vai ter outras disciplinas, como a exegese, né, e a hermenêutica. A exegese, né, ela gera assim uma crítica construtiva de um texto, né? Já a hermenêutica, ela traz uma interpretação. Vamos ver aqui, ó, a hermenêutica é a ciência que nos ensina os princípios, as leis e os métodos de interpretação, segundo Berkhoff, de 1985. A hermenêutica, ela é a ciência e a arte de interpretar. É a ciência porque postula os princípios imutáveis. É a arte porque estabelece regras práticas, né? E a hermenêutica bíblica ou sagrada é um estudo metódico dos princípios, das regras das Sagradas Escrituras. Nós temos que entender que a Bíblia, ela interpreta a Bíblia. Mandei aqui os convites aqui para a turma aqui. Deixa eu ver aqui se a turma aqui está. Chegou. Vamos aqui aceitando os irmãos que estão entrando na conta. Muito bem. Então, a hermenêutica é a disciplina que, partindo de seus básicos, estuda e sistematiza a teoria da interpretação das escrituras, já que a exegese reside na sua prática, conforme o Xande lá, faz um estreito. Então, a teologia é um estudo que se ocupa de Deus, da sua natureza, seus atributos e de suas relações com o homem e com o universo. Então, quando eu apoio essas disciplinas, teologia, que é o conhecimento de Deus e a sua natureza, quando eu pego a exegese, que vem do termo sacar ou extrair, quando eu pego a hermenêutica, que é interpretar, daí eu formo a base, de estruturar a homilética, né? Que é a arte de pregar. A homilética é um ramo da teologia aplicada, que trata da composição e apresentação de sermões ou pregação. Segundo Jones, na página 13, ele diz assim, que a homilética pode ser definida como a ciência, a preparação e a entrega de um discurso baseado nas escrituras. É muito importante você, que é um estudante da Bíblia, que busca o conhecimento, é necessário você, como eu disse aqui no princípio, são duas colunas importantes. A oração, que vai te dar direcionamento, e o conhecimento, que vai te dar a estruturação daquilo que você vai passar para o povo de Deus. Eu tenho certeza, não estou falando aqui para leigos, com certeza você, quando foi pregar, você já sentiu de Deus em falar sobre um assunto dentro da igreja. Mas, infelizmente, você não teve
a prática de construir de forma sistematizada aquilo que você vai pensar para o povo. Muito importante, quando você vai estudar, para gerar uma compreensão para os seus ouvintes, né? Primeiro, com a sua pergunta de preocupação. Como é isso, pastor Diogo? Pergunto assim mesmo, será que eu, da forma como eu estou pregando, o meu ouvinte está entendendo, está compreendendo aquilo que Deus colocou no meu coração de eu falar para o povo dele? Será que eles compreenderam? Eu percebo que não. Isso é tão claro, tão palpável, e principalmente dentro do pentecostalismo. Né? A gente tem que perceber que os pregadores não têm preocupado com isso. A preocupação dos pregadores é saber se tem movimento, se está tendo glória, se a linha está sendo gelada, se o povo está pulando, se alguém está plantando bananeira, ou se alguém está isso, aquilo, outro. Aí termina o culto, povo suado, de olho cheio de lágrimas. Aí você pergunta, e aí, como foi o culto? Foi uma bênção. Mas o que foi que o pregador falou? Não sei. Eu não me lembro, não. Não me lembro. O que será que está acontecendo? Isso não é só pregadores, né? Vamos usar esse termo, os pregadores de casa, mas até pregadores grandes, que fazem movimento, gente que aceita Jesus chorando, mas se percebe que o povo não está ouvindo direito, ou não está compreendendo direito aquilo que ele montou sistematicamente a sua homilética. Se ele respeitou, né, os princípios dessa prática. Por isso que é muito importante, meus queridos, né? Não é aquilo que eu vou pregar, é saber aquilo que eu estou pregando, se alguém está compreendendo. Não sei se vocês aconteceu com vocês. A gente já tem uma experiência, já de uma longa caminhada que nós temos aí, a gente vai vendo aí, né? O pregador vai jogando no ar as temáticas de formas variadas, a gente vai tentando aqui captar, segurar aqui, segurar aqui, para ver se dá certo. Tem alguém que é conhecido hoje, aí, isso foi tudo pregador disso. Ele pregou sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre aquilo. Não há variações de objetivos da mensagem dele. Ele não se preocupou em objetivar sua temática, ou a sua mensagem, ou a sua mensagem temática, ou a sua mensagem expositiva. Né? Ele apenas lançou no ar. Se quiser, você que está ouvindo, se rir. Não é assim. Não é desta maneira. Né? Não é bom ser desta forma. Um estudo da homilética que auxilia o ministro a cumprir adequadamente o propósito da pregação. Segundo o Carlson, no ano de 2005, na página 594, ele diz que a homilética ela contribui para que os sermões sejam biblicamente corretos, porque muitas vezes das pregações aparecem os aforismos. Vocês já ouviram aí? Quando você está na sua congregação, ou por aí,
aparecem os achismos. Isso não é bom, né? Então, a homilética, ela direciona você para fazer algo biblicamente correto. Segundo, enfatizem a verdade com uma aplicação permitente e sejam apresentados de maneira clara e compreensível. É muito importante, né? O pregador da palavra, quando ele vai ministrar, eu acredito que é muito importante você pregar olhando no espelho e depois perguntar: eu estou entendendo o que eu vou pregar agora? Se eu vou entender, então com certeza o meu ouvinte vai entender. Mas se você perceber que as ideias ficam muito variadas, os esboços, né? A forma como você está totalmente desorganizado, é essencial você saber organizar. Exemplo, João 3,16. Observe que só esse versículo aí, você pode gerar 3 temáticas, né? Você pode gerar numa mensagem textual, ou, se possível, até expositiva, né? Dependendo de como você vai responder dentro das divisões do seu esboço. É muito importante aparecer, né? A introdução, você não vai explicar tudo que você vai pregar. A introdução vai apenas enviar ao público perguntas que eles vão estar fazendo. Talvez você não vai ouvir as perguntas dele, mas você vai criar uma, como eu posso me expressar assim, uma ideia mental das perguntas que ele vai fazer. Porque Deus amou muito a mulher. Por que Deus me amou? O que significa esse amor? Por que Deus me amou? Como é este amor? O que acontece se eu receber esse amor? Observe que, através das perguntas, eu já começo a formular, né, as divisões da minha pregação. E quando eu começo a formular, lógico, não vou só expor as minhas ideias, eu tenho que respaldar com algumas referências, e 2 ou mais, para poder a minha defesa, a minha apologia esteja correta, né? Não é só falar, não. Eu tenho que mostrar textos bíblicos para reforçar a ideia daquilo que eu estou perguntando e, ao mesmo tempo, responder. Então, eu acredito que os irmãos estão entendendo, né? Quem está entendendo aí, pode dar aí um amém ou não, ou está na dúvida. Os irmãos, ô, glória, olha, estão entendendo. É como eu disse para vocês, elaboração de esboço é prático. Então, exige o quê? Um esforço, né? Lógico que existe agora meios, né, para você construir bem rapidinho. Tem a inteligência artificial, se você quiser, pode. Você bota lá um tema, você bota lá um esboço temático, você bota lá um esboço textual, você bota lá. A inteligência artificial, ela cria em 20 segundos para você. Mas não tem coisa melhor quando você pesquisa. É muito importante você saber o significado dos nomes, né? Com certeza, aqueles nomes não foram colocados de forma aleatória. Tudo foi direcionado por Deus. E então existem lições, não somente para nós, mas para os ouvintes que vão estar ouvindo.
O estudo homilético diz respeito, portanto, ao processo de preparo da pregação e do pregador, não apenas de técnicas, de exposição e de oratória. No momento em que a pregação está acontecendo. É como eu disse para vocês, exige um pouco de prática, porque existe a nossa dicção, a nossa forma de falar, que às vezes torna-se cansativo ao ouvinte. Por isso é muito importante a questão do preparo do ambiente, o preparo do som, saber o grau de conhecimento e o ambiente tem dos povos que estão ali presentes. É muito importante você visualizar. Ou, se você foi convidado para pregar, é importante você fazer uma investigação. Qual é o grau de estudo aí dessa turma aí? Tem doutores? Tem mestrados? Ou só são crentes simples e glorificados? Para você saber preparar, né, a sua forma de pensar. De repente, os irmãos é igual Pedro, né, que tem um grego coigé, um grego comum. Pô, sabe o que é orelha, sabe o que é ouvido, sabe o que é boca, né? Não é aqueles que têm o conhecimento de Paulo, que era um grego literário, que era um grego mais, né, universitário, vamos usar essa expressão. É muito importante, pregador, que às vezes você tem uma forma de expressar muito profundo, né? Um vernáculo profundo do português para as pessoas comuns. E você começa a pregar, o povo não entende. Tem que ter uma gramática ali do lado, para tentar interpretar palavra por palavra que você está pregando. Eu conhecia, o Cláudio também conheceu, um presbítero que falava muito bonito, lá em Belém do Cará. Usava lendas, vernáculos, expressões, né, aprofundadas. E a gente achava que ninguém pregava, mas se você se sabe o que significa a palavra, não sei. Né? Então, a gente tem que direcionar e se preocupar com o público que vai ouvir a nossa pregação. Não somente o nosso perfil, a nossa preparação e a recepção que vai acontecendo no momento que você vai estar ali ministrando assim a palavra de Deus. Né? Por isso que não existe apenas técnicas, mas também como se expressar. Não, você pensar que sua voz é enjoada, se a sua voz é, atrapalha um pouco, é muito importante você estar praticando em aulas particulares, se for em casa, você, a gente chama de dicção. Porque tem aquela forma de você se expressar quando estiver pregando. Tem momento que você vai dizer, receba de Deus essa revelação. Receba de Deus essa revelação. Como é que fica a receptividade? Quando eu digo assim, receba de Deus esta revelação. Você já fica atento. Mas eu digo assim, receba de Deus esta revelação. Qual é a sua sensação que você sente? Dúvidas? Será que é de Deus mesmo? A forma que não está se expressando mostra que isso vem de Deus não. Por isso que é muito importante, né, a questão de como você fala, né, o, o, o seu timbre de voz, ver a questão do acústico, né, do ambiente.
E às vezes você grita que dói o seu ouvido. Acaba o quê? De ser um sucesso, acaba sendo um fracasso. Então, existe saber trabalhar também com os mecanismos que Deus nos dá. Nossa voz, microfone, como é que está, tudo isso faz parte do sucesso de, de uma pregação. De você sair bem, entrar bem e sair bem. Alguma dúvida? Pastor Diogo, a paz do Senhor, meu amado. Meu Pastor, amado, meu filho, pronto, aqui no grupo tem grandes pregadores, inclusive meu amigo Johnny L, que está aí conosco. Meu amado, para quem está iniciando, a gente prepara uma palavra, estuda, medita nela, a gente se consagra, faz jejum. Só que o caso que, para quem está começando, o caso do nervosismo, meu amado, muitas vezes a gente se prepara, mas por causa do nervosismo, muitas vezes a gente, quando está no altar, a gente começa a tipo, gaguejar ou algo parecido, porque realmente está iniciando, entendeu, meu amado? tem o nervosismo, acontece com o John Hélio, o Diogo, o pastor Laércio, né? Porque tem aquela preocupação saber se a nossa mensagem vai ser entregue ou não, se vai ser boa ou não. A gente, como ser humano, a gente fica preocupado, nervoso. É natural o nervosismo. Mas dentro de nós há uma fé e uma confiança. Primeiro, porque o texto que você escolheu e construiu o seu esboço para pregar foi algo direcionado por Deus. Bom, aí começa a colocar exatamente. Eu orei, eu jejuei, Deus me deu essa palavra. Pronto. Então, não sou eu que vou estar falando. É o próprio Deus que vai usar a sua palavra e vai lhe usar como instrumento. Então, esse é o caminho de você treinar a sua mente para você esquecer um pouco o seu nervosismo. Você se esforçou, orou, jejuou, pediu direção de Deus, Deus lhe deu uma referência bíblica, e daquela vez você se esforçou, buscou conhecimento, estruturou um esboço temático, ou textual, ou expositivo, e dali você levou a mensagem. Então, bora só me falar exatamente, foi desse mundo, não fui eu que criei. Então, o que acontecer aqui, isso é algo de Deus, não é algo de mim. Isso, com certeza, o João Velho, como eu, como o Choaé, como qualquer um de nós, a gente está na direção do Espírito Santo Divino. Isso é essencial. Né? É o nosso cuidado. Pode falar, pode falar pregador, evangelista, Dionélio. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Que aula maravilhosa, né? Que aula esclarecedora para a gente que está aí no ramo da pregação. Vou chamar ramo biblicamente falando, não como uma profissão, mas como um ramo que está enxertado em Cristo, amém? Queridos, a dúvida do nosso irmão aí realmente é uma dúvida de todos quando está iniciando, né? Como o pastor frisou bem, o nosso mestre, pastor Diogo, que todos nós temos um nervosismo, né? Mesmo com vários tempos, eu prego desde os meus 13 anos de idade, mas ainda hoje, quando eu subo no altar para pregar a palavra de Deus, eu sinto muito nervosismo, né? Agora, eu quero compartilhar com você uma das coisas que eu costumo fazer, né?
é não focar no público, mas focar naquilo que eu estudei para transmitir ao público, tá certo? Se você ficar focando em querer trazer um movimento, em ver se os irmãos vão dar glória a Deus ou em ver a face dos irmãos e alguns irmãos estão fazendo uma cara meio que parece que não está gostando e tal, você vai se perder, você vai ficar nervoso. Às vezes o irmão não está nem fazendo um gesto que não esteja gostando da sua pregação, mas um gesto normal, né, do dia a dia, um gesto de cansado, ou às vezes está doido para ir para casa, enfim. E aí você vai achar que é com seu sermão que você preparou ali, né? E às vezes você realmente pode cair no conto de se engodar com o público e acabar esquecendo que você está ali como um porta-voz de Deus, um profeta, um mensageiro de Deus, como frisou bem o nosso pastor aqui, né? Alguém que está trazendo a mensagem de Deus. Então, foque na mensagem que você está transmitindo. O que é que eu vim transmitir aqui? Então, foque se vão gostar ou se não vão gostar, da maneira que você está apresentando, se você está falando um pouco lento, se você está falando um pouco rápido, se o povo está dando glória, se o povo não está dando glória. Isso não é questão da sua parte. A sua parte é transmitir e deixar Deus lhe usar do jeitinho exatamente que você é, da sua personalidade, do jeito que Deus lhe chamou para ser, do jeito que Deus lhe chamou para anunciar, tá certo? Então não foque no público. Segunda coisa que eu lhe indico aqui, eu encerro minha participação, é você preparar bem o teu esboço, tá certo? Você sempre vai ali com um esboço pro altar, pro púlpito, exatamente porque tem pontos que você tá, como ser humano, você tá sujeito a esquecer, né? Então você tem um esboçozinho, você prepara ali e você pontua. O que é que eu vou falar primeiro, né? Na introdução, aí você pontua a palavra. Eu vou falar sobre isso. Então você fala sobre isso. Quando você concluir, não estique muito. Quando você concluir a parte da introdução, pronto. Você vai estar na sua cabeça. Eu concluí aqui a parte da introdução, primeiro ponto. Aí você fala o primeiro ponto. Concluiu o primeiro ponto, aí você vai. Então, irmãos, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, aí você vai para o segundo ponto. Termina, vai para o terceiro ponto, pronto. Na hora de terminar, vá lá e conclua, tá certo? As demais coisas, você com o tempo vai adquirir mais experiência, você vai ver como é que vai ser o seu andamento ministerial. Aí sim, aí você vai ter mais ousadia, mais eloquência, que isso a gente vai conquistando é com o tempo, tá certo? Então, essa questão do seu medo é normal. Você quer apresentar bem, você quer se posicionar bem, isso é absolutamente normal. Mas diminui o medo quando você deixa de focar no público, tá certo? E diminui o medo também quando você está preparado, exatamente através do esboço, né? Preparado para comunicar aquilo que você se preparou, tá certo? Então, se prepare bem para você comunicar ao povo e pregue gostando ou não, pregue o que Deus colocou no seu coração e você vai ter um bom êxito, o nervosismo vai diminuir e vai ser uma bênção para a glória de Deus. Falou, gente. Que bênção. Eu vou contar aqui também uma experiência. Sempre fui pregador de avivamento. Porque onde eu pregava, havia avivamento, de instrução, havia renovação. Aí teve um dia que eu fui pregar na Terra Firme. O Cláudio aí conhece o bairro da Terra Firme. Eu fui pregar na congregação Terra Firme. Comecei a pregar com muita eloquência. E eu por tudo falado, só olhando eu pregando. Aí eu fiquei preocupado. Eu fiquei nervoso de Jesus. Ela não ficou pregando direito. Deus é tão maravilhoso. E na hora que eu estava ali pregando, quando dei aquela pausazinha para puxar o fôlego, aí Deus levanta uma profeta no meio do povo e diz: Homem, por que tu te preocupas com aquilo que eu coloco em tuas mãos? Não sabes tu que eu, Senhor, te uso e faço como eu quero, não como um homem. Não sabes tu que quando tu abre tua boca, entra na mente do meu povo, é como gotas de ouro caindo na mente do meu povo. Mas quando Deus falou assim, aí eu disse, eu disse, graças a Deus. Então, não é como você, às vezes o grupo pentecostal se preocupa muito com o que está pregando,
Ele está satisfeito quando vê alguém dando glória a Deus, dando aleluia, falando em pé, Deus batizando, Deus curando. Então, a pregação foi uma vez. Não é assim, não. A ação de Deus é diferente. E eu vim compreender essas verdades por experiências. Lógico, como eu falei, eu me preocupei. Sempre as minhas pregações eram alcançadas, gente que era batizado, salvação, acontecia coisas maravilhosas, né? Mas nesse tempo, Deus fez diferente, para me ensinar, primeiramente, e ensinar também o povo dele. Olha aí, né? Eu fui batizado em uma administração, olha aí, ó. É assim que Deus faz. Né? É assim que Deus faz. É assim que Deus trabalha. Né? É porque quando eu, você, qualquer negócio de construir uma pregação, logo na nossa mente vem o quê? Não, vai acontecer isso aqui. A gente esquece que os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Ele faz como quer, trabalha como quer e abençoa quando ele quer. Se ele quiser batizar, ele batiza. Se ele quiser curar, ele cura. Se ele quiser fazer renovação, ele renova. Lógico, tem que fazer na congregação do Ciara Saboia, há 22 anos atrás. Então, o final da vida, né? Olha aí, né? Olha como é que Deus faz da vida do nosso pastor Jonathan. Estou profetizando já aí, ó. O homem é evangelista, né? A pastor cantou nada. Muito bem. Pastor, recapitulando aqui, eu fui batizado através de um sermão do senhor, entendeu? Aqui na congregacional, você pregou aqui na congregacional, era o culto de jovem, um sábado. Você estava ministrando, aí você, nesse culto, você disse assim, eu estava dias indo para o monte, orando, buscando ao Senhor e nada de ser batizado. Aí nesse dia eu fui convidado para ir para o culto na congregacional e o senhor era um ministrante da noite. Eu estava com tanta sede, desejando tanto, aí você falou lá no púlpito, né, pregou e falou que naquele dia o Senhor, ele trouxe jovens ali e ele queria batizar com o Espírito Santo, porque esse jovem já estava com o propósito de ser batizado. Aí você chamou na frente, os jovens que tiver com o propósito de ser batizado, vem aqui na frente que o Senhor vai te batizar hoje, vai ser hoje. Aí eu fui já chorando. Aí quando chegou lá na frente, você mandou a gente pegar um na mão do outro, aí parecia uma metralhadora de Jeová, passando no meio dos meninos. Pá, 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 era um menino sendo batizado. Quando chegou na minha vez, menino, mas que eu peguei foi um choque. Caí no chão com um bocado de jovem lá, começando a falar línguas estranhas, foi uma bênção de Deus, né? Então, o que Deus fez através da mensagem, né? Através da mensagem exatamente ministrada pelo Senhor, né? Louvado seja Deus, aí. Olha como é que Deus faz, né? Mas preste atenção que o pregador estava inado, preparado. Mas também o ouvinte também estava preparado para ouvir e receber. Olha aí o elo, né, que acontece. O mesmo elo que aconteceu de Vitória com Israel no deserto, lá com os amalequitas. Né? Moisés, Arão e Ur intercedendo, o povo lutando, né? O povo lá lutando, e venceram, porque houve essa harmonia. Né? É só Deus para fazer isso. Né? Então, a gente está a pregar é transformar a mensagem de Deus por meio de uma personalidade escolhida para atender às necessidades da humanidade. E essa definição identifica 3 elementos básicos para a pregação cristã, a saber, a mensagem de Deus, a personalidade humana, que é o pregador, né? E as necessidades dos seres humanos. Né? Então, olha aí, essas 3 necessidades, essas 3 elementos básicos para a pregação. Mensagem de Deus,
o pregador e a necessidade do povo, né? Nós somos seres humanos limitados. Nós não conhecemos e nós aparentemente achamos quais são os problemas da vida. Falta de emprego, doença, problemas familiares. Isso acontece, é de praxe. Mas, particularmente, intimamente, só quem conhece a vida de cada um é Deus. Então, só Ele tem a palavra certa e quer usar o pregador certo. Sabe quem é o pregador certo? É você. Então, você tem que estar preparado em todos os aspectos. Então, a pregação, ela deveria efetuar uma diferença tal no indivíduo que é outro, que nunca mais ele fosse a mesma pessoa novamente. Realiza algo em prol da alma humana, em favor da pessoa inteira, do homem todo. Trata dele de maneira vital e radical, que é o testemunho pessoal. E para isso é essencial que requer de cada um de nós uma boa comunicação. Isso é essencial. Pode falar, diácono presbítero Cláudio. Paz, Senhor, a todos, meus irmãos. Falando acerca do nosso amado irmão, que comentou sobre a questão da forma se preparando, e aqui eles têm o meu pensar, o nosso evangelista Leonete falando da questão, e a gente sabemos, irmão, que eu fiz até um comentário agora com a minha filha, agora à noite, a responsabilidade do mensageiro, ou do homem ou da mulher de Deus que transmite a palavra de Deus. E com a palavra nós aprendemos, irmão, que tem 3 coisas para acontecer, que nós já aprendemos desde quando nós conhecemos Jesus, quando nós buscamos intimidade com Ele. 3 coisas que tem que acontecer dentro da igreja do Senhor, da noiva do Cordeiro de Deus. Nós sabemos que a consolação, a edificação, né, que nós precisamos e a exortação. A gente temos que entender que nós somos apenas o instrumento da casa de Deus. Quem executa a obra, quem faz o movimento da obra na igreja é o Espírito Santo de Deus. Irmão frisando assim, irmão, eu só estou nisso, não tenho, sou novo na fé. E nós estamos estudando, aqui no Monte da Bênção, um livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel. Eu fiz um comentário no curso que nós estamos estudando aqui, que quando nós estamos diante de Deus, nós temos que conhecer o Deus que nós servimos, o que Ele é para nós, o que Ele faz na nossa vida, para depois nós começar a executar a obra qual Deus colocou nas nossas vidas, transmitir a palavra. Claro, como homem de Deus, mulher de Deus, irmão, nunca nós vamos agradar. Eu tenho uma experiência com Deus, irmão, e uma das coisas que eu aprendi com Deus, que nem tudo você vai agradar o povo. Nem tudo. Nem o próprio Jesus, que foi o próprio Deus na terra, agradou todos. Então, nós temos que tirar da nossa mente, do nosso entendimento, que nós não viemos para agradar ninguém. Nós viemos para transmitir a verdade. E quem vai fazer a diferença é o Espírito Santo. É como o Leonardo, ou gostando ou não gostando, irmão, nós temos que anunciar o Evangelho. Tempo fora de tempo. Então, nós estamos estudando a preparação, como nós pregar, como nos anunciar, mas nós temos que estar exclusivamente dependentes de Cristo. O nervosismo vai acontecer, tudo vai acontecer, mas eu aprendi com o meu pastor Diogo, que além de meu pastor é meu pai, que nós, como servo de Deus, nós temos que olhar
não olhar com medo, porque o povo conhece quando nós estamos com medo e não temos segurança nas nossas palavras. Então, vai olhar, nós temos que ter a segurança daquilo que nós estamos falando e a certeza daquilo que estamos dizendo. Então, nós anunciamos essa palavra, nós temos que ter essa convicção, como já foi colocado aqui, a convicção da palavra que nós estamos transmitindo é a verdade. E quem olhar para nós tem que ter a certeza disso. Então, o povo vai olhar primeiro para nós daquilo que nós estamos anunciando. Se nós levar com nossa palavra tremenda, eles vão mostrar para nós que a gente está inseguro daquilo que a gente está anunciando. Então, são experiências que Deus vai nos dando, conforme nosso proceder diante dele. Então, eu queria deixar esse comentário aqui, irmão, não por causa disso, mas prossiga avançando, mesmo tremendo ou não, mesmo com medo ou não, mas não pare de anunciar o evangelho. Amém? Que Deus nos abençoe, irmão. Pois agora, gente, que bênção. Alguns irmãos querem falar mais alguma coisa, fique à vontade, viu? Nós estamos aqui aprendendo uns com os outros. Deixa eu voltar um pouco daqui. E para isso, o pregador, ele tem alguns canais competentes da comunicação. No caso, o emissor, no caso, podemos ser o pregador, o receptor é os ouvintes. Quer dizer, existem os canais competentes, que são a mensagem, né? Que você está entregando. Só que nós temos que ter aquele cuidado, saber se não vai aparecer ruídos, interferências, para que realmente a pregação que está sendo ali feita, se está chegando bem no ouvido do nosso receptor. Isso é essencial. Não para você ficar ali preocupado, né? O pregador deve desejar persuadir seus ouvintes sobre a veracidade de sua mensagem. Ele quer que os seus ouvintes percebam a sua mensagem. Ele está procurando fazer algo em favor deles. Lógico, a mensagem que Deus está te usando é para gerar benefícios, propósitos, né? E segundo Lloyd Jones, na página 60, ele explica isso. O pregador, ele deseja isso, né? E gere resultados. Com certeza, isso pode ter acontecido com o nosso irmão Raimundo, que contou aí um exemplo, né? Na igreja que ele foi outro, foi nervoso, ele disse que é natural, porque todos nós se preocupamos em saber se a mensagem está sendo mesmo, se a pessoa mesmo está entendendo, se estiver entendendo, a gente está sendo logo um feedback. Então, o feedback do pregador pentecostal, se está saindo glória, se está saindo aleluia, se está saindo língua estranha, né? Se está desbatizando, a mensagem está. Né? Mas muitas vezes, né, uma coisa que eu aprendi dentro da minha experiência, eu tenho vários anos de fé, e Deus tive essa permissão de passar. E não foi bom, não. Não foi. A gente que é acostumado, né, em ver batismo, curas, renovação, né, milagres. Aí, desse culto, ninguém deu em glória. Você imagina aí, a igreja que eu estava pregando era pentecostal. O pregador é pentecostal. A mensagem é pentecostal. E só que não estava tendo um feedback, que a gente sempre vê. Estava vendo glória, sabe, aleluia. Aí, de repente, meu me deu uma lição. E não é como tu pensa, não é como tu quer, não. É como eu acho, eu faço como eu quero.
né? Então, que Deus venha abençoar. Vamos lá. Quem vai estar indo embora. Então, o estilo de pregação, né? Ouvindo, vendo e fazendo. E sua voz é fundamental para conduzir os ouvintes aos propósitos de Deus. E nós temos que saber trabalhar, né? Na altura, no momento certo, na hora certa, no tempo certo. Não acontecer o que você deseja. Veja a extensão do tom da tua voz está alcançando, o volume, né, do som produzido, a capacidade de penetração, por exemplo, a distância que alguém pode ser ouvido. Muito essencial. Esses são os elementos importantes na arte da comunicação, na entrega de um sermão para atender adequadamente aos propósitos espirituais da pregação. Observe aqui, pregação e ensino da Bíblia. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, verso 5, diz: ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, o pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Mateus 3, 1. E naquele dia apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia. Mateus 4,17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, existem muitas referências sempre na pena pregar, ensinar. Tudo isso nós podemos ver. Então, homilética é a ciência que tem por fim a construção, no início, a preparação e a transmissão do discurso cristão. E tudo que diz respeito à pregação do Evangelho. Homilética vem do grego homilia, significa palestra ou discurso familiar. Muito fácil. Homilética significa discurso familiar. Olha aí, é importante acontecer essa boa comunicação entre esses dois atores, pregador e ouvinte. A pregação é um discurso feito publicamente. Pode ser filosófico, público ou religioso. O pregador é aquele que expõe suas ideias em forma de discurso coletivo ou individual. Comunicar, transmitir a mensagem. Informação, ordem, ou em conexão ou em relação íntima, ou em comum. Isso significa comunicar. Isso tudo faz parte desse conjunto chamado homilética. Os requisitos do pregador do Evangelho: ser um autêntico cristão, ter uma vida consagrada, ter uma vida de oração, conhecer bem a Bíblia Sagrada, as doutrinas, a história, a geografia, a arqueologia, conhecer as principais seitas existentes, ter convicção do que prega, pregar e viver, ter conhecimento das áreas de português, já estudamos no mês passado, história, psicologia, da ciência e da cultura humana. Saber usar recursos disponíveis. Quais são os recursos didáticos disponíveis? A concordância,
dicionários, são pontos cruciais. O cuidado do pregador, não imitar, tem que ser verídico, não esticar e nem aumentar os fatos, tem que ter seriedade, não usar a tribuna para atacar alguém ou para se defender, né? Nós sabemos que a fonte, a mensagem, é a Bíblia Sagrada. João, capítulo 15, verso 26, diz que o Espírito Santo é o inspirador e motivador da mensagem, mas ele só usa o que você tem. Eu acho interessante, quando a gente começou a estudar a homilética, o nosso professor diz, se você estuda a Bíblia só 10%, ele só vai te usar os 10% que você estudou. Se você estudou só 50% da Bíblia, ele só vai te usar os 50%. Essa é a regra divina, né? Ele não vai te usar aquilo que você nunca leu, nunca estudou. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Olha aí. Então, existe um planejamento do sermão, né? É muito importante. Coisas que você deve evitar, né? Cuidado, a escolha do texto, a interpretação do texto, as fontes de interpretação do texto. É muito importante isso. Os sermões ele pode ser indutivos, análogos, dedutivos e refutativos, né? Os sermões eles são classificados como temáticos, porque se baseia no tema, textual, porque se baseia em uma pequena porção da Bíblia e em versículo, no máximo 3. E expositivo, se baseia em uma longa porção das Escrituras. É muito importante, você que vai pregar, tem irmãos que eu já percebi isso. Quero dar uma mensagem, só valendo as referências, ele lê o capítulo todinho da Bíblia. Só aí ele vai perder um tempo. Lembre-se, o nosso pior inimigo é o tempo. E você sabe muito bem que o povo não tem paciência. Nós temos o tempo para começar e o tempo para terminar, né? É muito importante, por isso que é muito importante você pegar uma referência, mesmo que a sua visão abranja todo o povo de um capítulo, mas é importante você só trazer uma referência. Daí você pode tornar todo o capítulo, que você souber usar de forma bem planejada aquilo que você vai manusear na sua pregação. Porque você vai ganhar tempo, vai expor mais ideias e vai ganhar tempo. Às vezes você lê um versículo, lê todo o capítulo da Bíblia, depois passa quase 15 minutos lendo a Bíblia, agora vamos começar a pregar. Vou já estar cansado. Por isso que é muito importante nós ser estratégicos quando formos pregar. Amém, irmão? Os irmãos entenderam aí? Quem entendeu, deu um sinalzinho de ok aí. Amém, coisa boa. Então, leia só uma referência, nem que você pegue todo o versículo, todo o capítulo, mas que você pegue só um versículo, depois você pode esboçar dentro do seu completo que você quer. Pode falar presbítero, não, evangelista.
Amém, Então, ele vai se acostumar, ele vai se acostumar. Não é só o senhor, não, é muitos irmãos ainda, mas é normal. é, Pronto, pastor, você falando exatamente aí sobre a questão dos tipos de sermões, né? Classificação dos sermões, temático, textual, expositivo, né? Às vezes o textual você pode extrair somente de um versículo. Um exemplo, João 3,16, ou, desculpe, João capítulo 14, versículo 6. Diz o quê? Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí você faz a pergunta, né? Pergunta homilética. O texto está falando de quem? Primeiro, está falando de Jesus. Segunda pergunta homilética. O que o texto está falando de Jesus? O texto está falando que ele é o caminho, a verdade e a vida. Aí eu tenho que criar um tema em torno do que o texto está falando. Se o texto está falando de Jesus, eu vou botar três características de Jesus, né? Boto lá. Primeiro, só no versículo, ele é o caminho. Segundo, ele é a verdade. Terceiro, ele é a vida. Aí eu pego a palavra, essa palavrazinha chave, caminho, e vou descobrir e fazer outra pergunta homilética. O que é um caminho, né? O caminho é um trajeto que vai te levar a algum lugar, né? Ou seja, Jesus está dizendo que ele é o trajeto que vai levar, que vai fazer você chegar até a Deus, né? Aí eu posso citar outras religiões, falar que há muitos que pensam de outras religiões, que são todos os caminhos que levam a Deus, mas Jesus é o único caminho, então aí você entra nessas profundidades, né? Mas a princípio é isso aí, entendeu? A partir de um versículo mesmo você consegue construir um sermão grande. Eu poderia falar da verdade, eu poderia falar de Jesus como a vida, né? Para quem ele foi vida, né? Aí eu posso falar, ele foi vida ali para a mulher samaritana, que estava morta em seus delitos e pecados, ele foi vida para aquela mulher adúltera que ia ser apedrejada, ele foi vida para Lázaro, né, que estava morto ao terceiro dia e tal, ele dizia sua ressurreição e a vida. Hein? Existem diversos textos que a gente faz a interpretação, coloca dentro do que a gente está formulando e anuncia, né? Só para pontuar isso mesmo. né? Olha, coisa maravilhosa. Estamos aprendendo aqui, construir aí criações aí, ó. Então, escute e comece a praticar em casa, né? Não dá para pegar a corda do IA, não, pelo amor de Deus, né? Faça você mesmo. Hein? Muito bem. É, nós vamos falar um pouco sobre o sermão temático, porque vai ter um que vai falar sobre o trinário, outro vai falar sobre o expositivo, que é o textual também, né? Então, o sermão temático é aquela cujas divisões principais deriva de um texto independente. Por exemplo, até coloquei aqui, para ficar um sermão temático, está baseado em Hebreus, no capítulo 12, verso 14. Quer que diga lá? Eu não sei, não, eu esqueci. Alguém pode me ajudar? Que está escrito lá em Hebreus, capítulo 12, verso 14. Não sei se não tem certo. Já pode ler para mim? Seguir a paz com todos e sem a santificação, ninguém verá a Deus. Tema: a importância da santidade. Texto básico escolhi foi Hebreus 12, 14. Aí eu começo aqui a fazer as divisões. Primeira, segunda, terceira e quarta divisão. Aí eu divido. A santidade é uma ordem divina. Aí eu pego uma referência para dar reforço à minha primeira divisão. Está lá em 1 Pedro 1,16. A segunda divisão, a santidade é essencial para ver a Deus. Está lá em Hebreus 2,14. A terceira divisão, a santidade envolve a sua prática. Exemplo de conduta. Como isso é aquilo que gerei bem rápido aqui, né? Um sermão temático. Pode falar, evangelista.
Pronto, pastor Certeza. Diogo, vou dar aqui só uma pontuação para melhorar aqui. Quando você utiliza um personagem em cada ponto desse, ainda fica muito mais poderoso e profundo o seu sermão. Se cada ponto desse que você pontuou aqui sobre santidade, né? Um exemplo, é uma ordem divina. Você citou o texto de Pedro, mas se você for lá no Antigo Testamento e buscar um texto onde Deus ordena um personagem, que eu não estou lembrado bem qual foi o personagem que Deus ordenou, que tanto ele como o povo deveria se santificar, porque no outro dia Deus faria, né? Ou seja, foi uma ordem que Deus deu para ele poder agir no meio do povo, né? Às vezes Deus não age no meio do povo porque falta santidade no meio do povo. E é por isso que é uma ordem divina. Se a gente quer ver o agir de Deus, nós precisamos. Josué, né, irmão? Pronto, irmão Vini. Pronto. Então, quando você usa um personagem, se torna ainda muito mais poderoso. Porque no caso você citou uma carta de Pedro, né? Você pode citar o que Pedro disse sobre santidade. Mas quando você utilizar a atitude de um personagem, isso torna seu sermão ainda muito mais claro, que ele se torna como um exemplo, entendeu? Ou então você pode, após o personagem, utilizar um exemplo seu, né, que Deus lhe cobrou, uma santidade, alguma situação do dia a dia, que possa ilustrar e trazer um melhor entendimento para as pessoas, exatamente voltado somente para esse ponto, né? Porque tem um ponto 1, tem um ponto 2 e tem um ponto 3. Diversa, rapaz. Estamos aprendendo muita coisa. Nessas aulas hoje, vamos ter que concluir os elementos do sermão, a conclusão. Como vou motivar o meu público a aplicar o que acabei de falar e de ensinar? Que atitudes eu vou sugerir às pessoas para tomarem? E aquilo que o nosso evangelista, Dionédio, expôs, né? Ele aqui deu um recurso, né? Colocou algo mais para dar essa motivação ao nosso público, né? Aquilo que você pregou na beira do sermão temático, né? Colocou o personagem, como dar esse exemplo, e personagem que se esforçou e aplicou na sua vida o que foi que eles alcançaram. Isso é essencial para todos nós. Amém, irmãos? Existem os recursos úteis, o kit básico, a Bíblia de Thompson, a Bíblia de estudo, de aplicação pessoal, recursos úteis, por exemplo, os intermediários, dicionários, dicionário bíblico, concordância bíblica, livros teológicos, comentários bíblicos. É muito importante você que está comigo ter esse material aí em mão para te ajudar, tanto no conhecimento, como também de construir sermões de sucesso. Amém? Aqui tem um pensamento de Eduardo Mike Burns. Nós procuramos novos métodos. Deus procura homens santos. Amém? Que Deus venha abençoar todos vocês. Depois eu vou conversar aqui com o nosso evangelho Dionédio. Vou ligar para ele. Eu tenho um desafio para ele. Mas no dia 9, nosso diretor, pastor do Ceifa, ele vai estar ministrando na nossa segunda aula. Amém? Muito obrigado a todos. Espero ter contribuído um pouco aí com vocês. Esperamos que só peço uma coisa a vocês. Se esforcem. Faça o melhor para Deus. Tente fazer o melhor. Tente gerar sermões impactantes que chegue até o coração do ouvinte e que gere transformações verdadeiras. Muito obrigado, evangelista Dionélio, pelo seu apoio. Foi essencial para a nossa aula de hoje. Muito obrigado aos alunos que participaram, deram também seu reforço. Muito obrigado também.
Obrigado pelas experiências que vocês passaram e que continue se esforçando. Né? Eu, para mim aprender a pregar, eu tinha bom medo de pregar. Eu me escondia, quando eu era jovem, eu me escondia dos presidentes de mocidade. Eu tinha uma medo de culpa, né? Até que Deus colocou essa chama de amor de aprender a palavra. Aí eu ia para o banheiro, pegava a Bíblia, lia, pregava sozinho, né? Como você fez para a multidão de gente. Hoje eu não sou aquele supinho, aquele pregador, né? Mas eu dou o meu melhor. Que Deus abençoe a todos. Uma ótima noite e uma paz, Senhor, para todos vocês. Estudem, apliquem, se esforcem, o sejam. A paz, Senhor. Pai, Senhor. Pode, Senhor, meus irmãos. Um ótimo